Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para uma nova sessão do estudo do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Hoje, o 65º estudo. Vamos começar a trabalhar agora sobre os 7 sacramentos da Igreja. Qual é o primeiro sacramento? O batismo. Vamos começar com ele, tá bom? Anota aí, então, papel e caneta na mão. É uma sessão muito especial, muito importante para que a gente possa entender como que Deus age na história da humanidade mediante os seus sacramentos. Vamos lá? Primeira pergunta, de número 250 do compêndio. Como se distinguem os sacramentos da Igreja? Resposta: distinguem-se em sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a confirmação e a Eucaristia; sacramentos da cura, penitência e unção dos enfermos; sacramentos a serviço da comunhão e da missão, ordem e matrimônio. Eles tocam os momentos importantes da vida cristã. Todos os sacramentos estão ordenados à Eucaristia, como a seu fim específico, como disse São Tomás de Aquino. Então, em resumo, esses são os 7 sacramentos da Igreja, e os sacramentos da Igreja são os frutos do sacrifício redentor de Jesus na cruz. Por isso, todos os 7 sacramentos, todos os sacramentos estão ordenados ao sacramento da Eucaristia, que é o sacrifício de Jesus Redentor Salvador na cruz, ok? Vamos lá? Pergunta 251. Como se realiza a iniciação cristã? Resposta: ela se realiza mediante os sacramentos que estabelecem os fundamentos da vida cristã. Os fiéis renascidos no batismo são fortalecidos pela confirmação e são nutridos pela Eucaristia. Então, essa pergunta e a resposta da 251 se refere à iniciação cristã, os sacramentos iniciais, né? Na seguinte ordem, então, a pessoa recebe, no caso de criança, o batismo. Numa certa idade da razão, ela recebe o sacramento da penitência para receber a Santíssima Eucaristia, né? Onde nós chamamos de celebração da primeira comunhão. Em um pouquinho mais de idade, o sacramento da confirmação ou crisma, ok? Então agora nós vamos tratar definitivamente sobre o batismo. Toma nota. Pergunta 252. Que nomes recebe o primeiro sacramento da iniciação? Recebe em primeiro lugar o nome de batismo, por causa do rito central com o qual é celebrado. Batizar significa imergir na água. Quem é batizado é imerso na morte de Cristo e ressurge com ele como criatura nova. É chamado também de banho da regeneração e renovação do Espírito Santo e de iluminação, porque o batizado se torna filho da luz. Importante nós entendermos sobre o batismo. Ele é o primeiro sacramento da iniciação cristã, e as passagens bíblicas aqui citadas, olha só. O batizado, ele é imerso na morte de Cristo e também ressurge com ele como criatura nova. Isso está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Banho de regeneração e renovação do Espírito Santo, Tito, capítulo 3, versículo 5. E iluminação, porque o batizado se torna filho da luz, conforme está em Efésios, capítulo 5, versículo de 8 a 9. Próxima pergunta, 253. Como é prefigurado o batismo na antiga aliança? Resposta:
Na Antiga Aliança encontram-se várias prefigurações do batismo. A água, fonte de vida e de morte, a arca de Noé que salva por meio da água, a passagem do Mar Vermelho que liberta Israel da escravidão egípcia, a travessia do Jordão que introduz Israel na terra prometida, imagem da vida eterna. Então são todos sinais do batismo prefigurados no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tá bom? 254. Quem dá acabamento a essas prefigurações? Resposta: Jesus Cristo, o qual no início da sua vida pública se faz batizar por João Batista no Jordão. Na cruz, do seu lado traspassado, brotam sangue e água, sinais do batismo e da Eucaristia, e depois da sua ressurreição confia aos apóstolos esta missão: e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está escrito em Mateus 28:19. Então, quem dá o acabamento às prefigurações do batismo é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que se faz batizar por João no Rio Jordão. Jesus que no alto da cruz, com seu lado aberto, jorra sangue e água, né? Que a igreja enxerga nesse jorrar sangue e água os sacramentos da igreja, o batismo e a Eucaristia. Né? E esse pedido de Jesus aos apóstolos de batizar todos os povos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Próxima pergunta, 255. Desde quando e a quem a igreja administra o batismo? Resposta: desde o dia de Pentecostes, a igreja administra o batismo a quem crê em Jesus Cristo. Então, se você pegar a sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2 diante, você vai começar a ver as cenas dos primeiros batizados. Né? É a igreja primitiva, o início da igreja que se dá pós-ressurreição e vinda do Espírito Santo. 256. Em que consiste o rito essencial do batismo? O rito essencial deste sacramento consiste em imergir na água o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça enquanto é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso aqui consiste o rito do batismo, ou a imersão ou derramamento de água na fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 257. Quem pode receber o batismo? Qualquer pessoa ainda não batizada pode receber o batismo. Qualquer pessoa ainda não batizada. Uma vez batizado, não se recebe mais o batismo porque já está batizado para sempre. 258. Por que a igreja batiza as crianças? Porque elas, tendo nascido com o pecado original, precisam ser libertadas do poder do maligno e ser transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. Algumas igrejas protestantes não batizam crianças, eles alegam que essa criança tem que crescer e no uso da razão pedir o batismo. Nós cristãos católicos há 2000 anos, nós entendemos que o pecado original é uma mágoa profunda, né, na nossa vida, na nossa alma. Né? Então por que limitar uma criança da graça do batismo? Porque o batismo vai eliminar essa mancha do pecado original. Por que então privar ela de tamanha graça? Obviamente que quem vai professar a fé no lugar da criança são os pais e padrinhos, mas nós, desde crianças, acreditamos que pelo batismo ela já é tida como filho de Deus, liberta, né? Liberta dessa situação complicada e horrível que é o pecado original, ok? E a última pergunta de hoje: o que se requer de um batizado? De todo batizando se requer a profissão de fé, expressa pessoalmente no caso de adulto ou pelos pais e padrinhos, e pela igreja no caso de criança. Também o padrinho ou a madrinha e toda a comunidade eclesial tem uma parte de responsabilidade na preparação para o batismo, no caso dos catecúmenos, bem como no desenvolvimento da fé e da graça batismal. Né? Então toda a comunidade ela acaba sendo responsável, né, por aquele que vai receber o batismo, até porque ele precisa prosseguir agora na fé, e ele precisa ter uma comunidade para isso, para que possa escutar a palavra, para a palavra ser partilhada, para que ele possa receber os sacramentos da igreja,
e se fazer um com os outros na graça do Senhor Jesus Cristo, né? Então fizemos várias perguntas hoje com as suas respectivas respostas importantes e vamos precisar de mais um estudo próximo para concluir o tema batismo. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra, nos cubra com o seu manto sagrado. Eu te espero então na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.